Então vamos nessa. Acho que é legal, a partir de agora, a gente pensar no seguinte: é uma janela histórica para o Palmeiras, toda essa história de, beleza, é o maior reforço financeiramente da história do futebol brasileiro, da história do Palmeiras. É uma grande janela, apesar disso, né? O Palmeiras quebrou 3 recordes seguidos. Com Facundo, com Paulinho e com Vitor Roque, na mesma janela. Então é um absurdo de janela de transferência. Mas, olhando, né, para o cenário de que agora a gente tem esses nomes e vai, né, consequentemente, ter um salto de qualidade no elenco, mudar o patamar do elenco, temos hoje, com esses nomes, já o melhor elenco do Brasil, ainda bate com o Botafogo, ainda bate com o Flamengo, ainda falta alguma coisa, ou às vezes tem um elenco no nível, mas tem que ver como é que vai ser a resposta da comissão técnica, né? O Botafogo anunciou técnico ontem, depois de perder para o Racing, que tinha de comentário falando, 2 derrotas no mesmo dia, né? Com o Botafogo anunciando o Renato Paiva. Não foi brincadeira. Para minha surpresa foi descobrir que o Renato Paiva morava no Rio de Janeiro. Exatamente. Exatamente. Essa foi a grande surpresa. Então, assim, como é que vocês enxergam? Vamos no sentido horário aí, Fih. Esse cenário, né? Você ilustra depois o Zé, do Palmeiras agora com essa janela histórica perante, acho que os dois, dá pra gente colocar, né, que hoje são os dois principais rivais em termos de condição financeira, de contratar. Cruzeiro contratando muita gente também, mas acho que contratando muito mal, né, assim, gastando muito dinheiro em jogador com grife, mas que não tá tão bem, assim, então não vou colocar nesse patamar, não. Acho que Botafogo e Flamengo. O Cruzeiro eu vejo que fez umas apostas como o Palmeiras fez em alguns jogadores. O Rocha não estava bem no Galo, veio para cá, deu certo. A diferença é que o do Cruzeiro não deu resultado ainda, né? O Mike também não estava bem no Cruzeiro, veio para cá, acabou dando certo. Acho que o Cruzeiro ainda fica nesse ponto de interrogação. Para mim, o Botafogo hoje ele já não entra mais na conversa de melhores elencos. Eles desmancharam realmente o elenco que eles tinham, porque passava muito pelas duas peças, né? Passava muito pelo Luiz Henrique e pelo Thiago Almada. Você vê que o Igor Jesus foi só uma fase e uma pequena fase. Se você pegar os números do Igor Jesus, não são números que impressionam. Não chega nem perto, por exemplo, ao que o Gabigol fez na segunda pior temporada dele pelo Flamengo. O Igor Jesus teve porque no jogo decisivo ele fez os gols, né? Mas assim, se você olhar a temporada como um todo, e os números do Igor Jesus não impressionam. Então, para mim, o Botafogo já saiu da conversa a partir daí. O Galo, que já fez parte desse pelotão, saiu fora também, né? Com todo respeito ao Galo, mas perdeu o Paulinho, que era o seu segundo principal jogador, e ficou só com o Hulk, e perdeu o Zaratio também, que acho que era um baita meio-campista, foi até campeão com o Racing ontem. Então sai também da discussão, ficam Palmeiras e Flamengo. Hoje, antes, para mim, o Palmeiras perdia no 9, em comparação ao Flamengo. Hoje, o Pedro vai voltar de uma lesão no joelho, uma lesão muito séria que ninguém sabe como o cara volta normalmente. O Vitor Roque não. O Vitor Roque está 100% fisicamente, e aí para o torcedor que está achando que o Vitor Roque fracassou na Europa, eu peço que vá olhar os comentários do torcedor do Real Betis nas notícias em que o Vitor Roque estava de saída. Comentários como, ele podia muito mais aqui, a diretoria está errando em liberar o Vitor Roque para voltar ao Brasil. Só um parêntese, a aspa do técnico do Betis. O próprio Pellegrini. Até publicada nos shorts aqui do TL dele, falando da saída do Vitor Roque com a cara, assim, pesada. Eles ainda contavam e óbvio, né? Aí, Brunão, só queria contextualizar isso na hora que estavam falando e acabou não passando. É muito difícil um atacante, principalmente vindo do Brasil, se adaptar no Barcelona. É fácil você se adaptar no Real Madrid. O estilo de jogo do Real Madrid, ele é camaleônico, né? Meio que Abel Ferreira. Uma hora você está contra-atacando, outra hora você está propondo o jogo. É normal. É fácil para o Vinícius Júnior se adaptar ao Real Madrid. Talvez se o Vinícius tivesse ido para o Barcelona, não teria se adaptado tão bem. Porque o estilo do Vinícius é correria, é drible. O Rodrigo não. O Rodrigo é um cara técnico. Talvez o Barcelona seria até mais fácil para ele. Mas quando você chega no Barcelona e você não é da escola do tic-tac, ou não veio de um time do tic-tac, é muito difícil. E aí, soma-se a tudo isso para o Vitor Roque, o titular do Lewandowski, que apesar de não ser aquele Lewandowski do Bayern de Munique, ainda é o Lewandowski de pelo menos 30 gols por temporada. No Bayern ele fazia 50, 60. Agora ele faz 30, e 30 ainda é muito. Então não dá para competir. E aí você ainda tinha que se adaptar ao estilo de jogo do Barcelona. E aí você olha para um menino que foi criado na categoria do Barcelona, ele joga isso desde os 5 anos de idade.
Ele joga aquele modelo de jogo do profissional desde os 5 anos. A cabeça deles é só para aquilo. Então, o Vitor, obviamente, que ia ter mais dificuldade. Fora isso, a idade, entram diversos fatores, a distância da família, enfim, a simplicidade com que ele foi criado, porque eu lembro que o Vitor Roque, no Atlético Paranaense, falava em fazer Enem, fazer Sim. faculdade, porque ele não sabia se o futebol ia dar certo para ele. Vendido por 45 milhões de euros e ainda cogitava que o futebol podia não dar certo para ele. Então, torcedor se empolgue, porque é uma baita contratação. E hoje, para mim, com a contratação do Vitor Roque, o Palmeiras tem o melhor elenco. Com a contratação não só do Vitor Roque, porque faltava uma peça para o meio-campo. Com a contratação do Vitor Roque, mais o Evangelista, o Palmeiras é o melhor elenco do Brasil. Se o Palmeiras tem o melhor elenco, vou propor isso aí para vocês três. Se o Palmeiras tem o melhor elenco, quem que é o principal ponto de atenção ali? Ainda é o Flamengo? Ainda é o Flamengo. Para mim é o Flamengo. E aí? Discorra, para mim também. Eu concordo muito com o que o Filipinho falou. Eu acho que depois do desmanche ali do Botafogo, claro que algumas peças ainda ficaram e tal, mas as principais foram embora. Então, se falar de elenco, o Palmeiras é superior e bem superior, na minha opinião, ao Botafogo. Claro que a gente não deve medir pelo Campeonato Carioca. Já fazem muitos anos que o Botafogo abandona o Campeonato Carioca, né? Mesmo assim, em 2023, eles brigaram pelo Campeonato Brasileiro, né? E aí perderam para a gente. E 2024 eles ganharam o Brasileirão, ganharam a Libertadores, mesmo indo muito mal no Campeonato Carioca. Então, com certeza, o Botafogo vai render um pouco mais do que está rendendo agora. Agora, o ponto aí que o Filipinho falou, da comparação entre Palmeiras e Flamengo, eu acho que hoje a gente pode dizer que o elenco do Palmeiras, porque o Palmeiras sempre teve um time, né? Um time bom, um time entrosado, um time que funcionava como uma engrenagem, que entendia aquilo que o Abel Ferreira propunha, que conseguia nunca desistir. O Palmeiras sempre entregou as derrotas muito caro nos últimos anos, né? O Palmeiras não foi um time fácil de bater. O Palmeiras pode não ter conseguido aí, nos últimos tempos, ganhar dos primeiros colocados da tabela do Brasileirão, por exemplo, mas o Palmeiras sempre vendia muito caro o resultado, né? E hoje a gente pode dizer que o Palmeiras tem um elenco qualificado, algumas peças que saíram, né, como Dudu, Menino, Caio Paulista, Rony, não estavam agradando no Palmeiras, alguns em fim de ciclo, outros vão conseguir jogar em outros times e tudo mais, só era uma questão de encaixe dentro do Palmeiras mesmo. Então, hoje o Palmeiras ele tem um elenco muito parecido. Agora, é importante ressaltar que a boa administração financeira do Palmeiras, ela faz com que hoje nós sejamos equiparáveis financeiramente ao Flamengo, que tem a maior receita, a maior torcida do Brasil e tudo mais. Nós víamos nos últimos anos o Flamengo fazer grandes contratações milionárias, mas mesmo assim, mesmo o Palmeiras sendo mais contido, com algumas peças criticadas e tudo mais, o Palmeiras consegue equilibrar o número de títulos com o Flamengo nos últimos anos, mesmo não investindo tanto. E depois de um tempo, agora, com a questão financeira que eu falei, que é bem feita no Palmeiras, pagando suas dívidas, tendo um superávit recorde, arrecadação recorde, Palmeiras consegue igualar ao Flamengo e começar a partir desse ano a fazer grandes investimentos. Então, nós esperamos que nos próximos anos o Palmeiras venha fazer contratações nesse naipe de 10, 15, 20 milhões de euros e reforce cada vez mais o seu elenco, né? Faltou, obviamente, um pouco de paciência de todos nós, porque queremos ver o time ganhar, a gente vê números e tudo mais, mas agora eu acho que o Palmeiras aprendeu com o ano passado que se ganhar só o Paulista ou não ganhar nada, o torcedor vai reclamar muito, com razão. Exato. Zé, antes de passar a bola para você, meu querido, olha só, o Wellington Godoy, ele pergunta aqui, só respondendo, né, a pergunta dele esclarecendo para todo mundo também, ele perguntando se hoje também anuncia o Lucas Evangelista. Não. Lucas provavelmente será anunciado só depois do Campeonato Paulista por conta, né, do contrato vigente dele com o Bragantino. Ele não poderia jogar pelo Palmeiras. Não faz... Oi?
O Rômulo, ano passado, foi assim, né? Esperou terminar a passagem do Novo Horizontino no Paulista. Exatamente. Para poder consagrar. Não faz sentido, né, Fih, sacramentar essa negociação se ele não pode nem jogar pelo Palmeiras ainda. Enfim, é um negócio que tá, apesar disso, tá? O negócio tá acertado. O Palmeiras só tá esperando, de fato, essa parte cronológica mesmo para anunciar. E Zé, pagando também o superchat, mais um, ó, do Rodrigo Fabri falando: boa tarde, senhores, que dia feliz. Meu time, coloca aqui, ó, dois ícones de cifrão aqui, gasta, não quebra e ainda vê os outros por aí com uma inveja, é maravilhoso. Bom carnaval, só alegria. Zé, concorda com o Rodrigo e completando, temos uma enquete rolando que o Palmeiras está levando com 80% aqui na nossa live, 79% agora, como o melhor elenco do Brasil, Palmeiras com 2, o Flamengo com 19, agora com 20. E aí, Zé, concorda com o Rodrigo? O que acha da contratação do Vitor Roque e do Palmeiras batendo de frente ou não ainda, ou ainda falta alguma coisa para bater de frente com o Flamengo, com o Botafogo? Cara, assim, é uma pena que o torcedor só pensa nisso por causa que chegou o Vitor Roque, porque isso que ele escreveu já está acontecendo há um bom tempo. E o Palmeiras está com um time competitivo, com grandes jogadores, é verdade. A gente sabe que alguns deles realmente o ciclo acabou, mas que o Palmeiras já vem nessa pegada de não dever para os outros, de não estar quebrado, de não pedir vaquinha. Mas para escancarar isso para o torcedor, precisa ouvir o Vitor Roque, né? Para mostrar o potencial. Então, assim, você não basta dizer que você é inocente, você tem que provar que é inocente. Então, não basta você dizer que você é honesto, você tem que provar que é honesto. E com a chegada do Vitor Roque, aí a mensagem dele, que para mim já faz sentido há muito tempo, hoje ela é sacramentada com essa contratação. Por quê? Porque foi o que o Lustra falou. Quando você expõe o dinheiro que você tem para os outros, você expõe que você fechou no 1 bilhão, você fechou na casa dos 500 milhões, você vai para o Mundial e vai ganhar uma receita, você vende Estevão e Hendrick por quase 1 bilhão, os dois juntos, isso te traz uma pressão para que você sempre contrate jogadores midiáticos e jogadores do nível do Vitor Roque, né? Então, a mensagem dele é pertinente, sim, gostei. E ele confirmou essa mensagem porque faltou esse tipo de contratação. Agora, em relação a Botafogo, desculpa, eu não vou falar, porque Botafogo, ele mesmo diz, ele é uma estrela cadente que passou e a gente vai ver daqui 4, 8 anos de novo essa estrela passar. Não pode. Sei lá, hein, Zé? Acho que mais tempo, hein? Então é mais tempo, né? Você vai ver aquele meteoro da paixão do Luan Santana, vai demorar. O Palmeiras, ele se equivale hoje ao Brasil ao Flamengo. O Flamengo tem grandes jogadores selecionáveis, jogadores que no banco de reserva são similares aos jogadores que o Palmeiras vai ter no banco também. Acho que o Abel é mais preparado que o Felipe Luiz, com certeza, né? Isso é uma afirmação. O Felipe Luiz ainda tem que comer bastante arroz com feijão, com todo respeito, né? Acredito que pode ser um bom treinador, mas acho que se equivale. O que falta para o Palmeiras, e às vezes que sobra para o Flamengo, vai ser a lateral esquerda, que agora vai ser o que a torcida do Palmeiras vai começar a pegar no pé, que agora precisa de um 6. Antes precisava de um 9, agora vai precisar de um 6. Eu acho que a lateral esquerda do Verdão ainda só com Piquerez é muito pouco. O Vanderlei ainda não entrega, na minha opinião, o que de repente um Ayrton Lucas, um Vinha e um Alexandro possa entregar para o Flamengo. Mas de resto você tem Fux, Mikael, Marcos Rocha, o Giai, você tem o Evangelista, você tem um Aníbal Moreno, você tem um Facundo Torres, você vai ter, de repente, um Bruno Rodrigues, um Flaco Lopes no banco de reservas, considerando o Vitor Roque e o Paulinho como titular, ainda Felipe Anderson como reserva, você tem bom jogador, Marcelo Lomba, né? Luigi, Thales, o Alan. Olha só, o Flamengo, se você for pegar a base do Flamengo, ela não tem comparação com a do Palmeiras. Por isso que eu acho que ainda o Palmeiras, ele se equivale ao Flamengo, mas quando a gente fala em base, Brunão, e reposição, né, o Flamengo, o substituto do Pedro é o Carlinhos. Então, o substituto do... o Carlinhos já foi. Paulinho, é o Juninho agora, né? Então, eu acho que o Flamengo, ele tem 11 muito bons. Os outros eu ainda questiono um pouco, mas se equivale sim ao do Flamengo. Atlético Mineiro é um bom time, acho que também. O que nem o Paroneto, você até comentou, do Cruzeiro, acho que contrataram muito nome, pouco futebol, trouxeram uma crise para dentro do clube desnecessária.